Então, a gente vai falar hoje sobre as leis de Deus. Meu nome é Neuzimar Trindade. Neuzimar Trindade Oliveira Costa, mas eu uso mais Neuzimar Trindade, que são dois nomes que eu gosto bastante, apesar de ser Neuzimar um nome estranho, e que Adelmo sabe quem é. Aí chegou, oi, Neuzimar, eu Adelmo, você sabe meu nome? Claro que eu sei. Então, a nossa aula de hoje é as leis de Deus. Tem duas palavras aqui que a gente fala, faz parte do nosso universo. Leis, né, até na área jurídica, e Deus. E aí vamos começar fazendo essa reflexão. Vocês leram o capítulo 14 do livro? Vocês perceberam que lá tem uma conversa, assim, o texto que Adenauer traz, ele fala um pouco sobre Deus, sobre as leis, sobre não ser imutáveis as leis, a lei de amor, e que a gente vem aqui para poder evoluir, né? Então, ele traz um texto agradável, que são 2 páginas, se eu não me engano, mas que traz essa coisa mais como se fosse um texto para a gente ler daquela forma assim. Ai, que bom que eu estou sabendo isso. É como se fosse meio que um bate-papo sobre o que ele percebe de Deus, das leis, do educar. As leis de Deus não veio para punir. E nós viemos para evoluir. Um pouco disso ele traz. No material de vocês, que a coordenadora mandou, tem isso também. Fala um pouco sobre isso. Teve um trecho dele que eu queria trazer aqui para vocês, e que ele fala o seguinte: muitas vezes, por conta do seu nível primário de evolução, o homem se relaciona com Deus buscando obter vantagens pessoais. Porém, nem sempre recebe aquilo que pede. Não percebe ele que as respostas a seus pedidos vêm através da lei de Deus, das leis de Deus, que lhe dá aquilo que ele precisa, considerando sua evolução espiritual. Se está escrito, pedi e obtereis. Está também escrito que a cada um segundo suas obras. É preciso querer, saber querer e merecer para se obter o que pede. Vocês já pensaram nessa coisa do querer e do saber querer? Vocês já perceberam que, às vezes, quando a gente fala determinadas coisas, e passa um tempo, parece que aquilo acontece? Vocês já passaram por isso? É porque a gente mentalizou, investiu energia, e é por isso que tem aquela frase assim: orai e vigiai. Orai no sentido da oração, e vigiai é vigiar os pensamentos. Porque você vai pensando determinadas coisas, quando você menos imagina, olha que aquele negócio aconteceu. Eu sou empresária, eu sou microempresária. Eu tenho uma equipe de 14 pessoas, é uma empresa pequena. E aí tem um plano, que ele é um plano assim, bem significativo para a empresa, pela receita que ele traz. E eu comecei a dizer, eu fico preocupada se esse plano, a coisa desandar, tiver algum problema. E pensei, falei, e me veio assim, sabe? Essa preocupação com uma certa frequência. No mês seguinte, o plano não pagou ninguém. Falei, Neuzimar, olha os seus pensamentos. Deu um problema lá na planilha, ninguém recebeu. Eu tive que fazer outras transações para poder pagar todo mundo, para depois receber. Aí eu falo, seu pensamento, orar e vigiar seu pensamento. Não é muita coincidência, é uma preocupação trazer um evento. E, assim, as leis de Deus, a gente pode pensar, quem é Deus? O que é Deus? Como é Deus? Deus é proporcional ou é semelhante ao meu pensamento. Como eu penso Deus. Vou trazer para vocês como eu penso Deus. Eu não tenho ideia de quem ou do que é Deus. Eu tenho uma sensação
de que se eu fosse comparar o Deus, era como se eu fosse uma gotinha de um lago minúsculo e Deus fosse o Oceano Atlântico. E eu, enquanto gotinha, eu não conseguia imaginar a existência daquele oceano. É uma ideia que eu tenho. Ou como se eu fosse uma formiguinha e Deus fosse um prédio de 300 andares. Não teria como aquela formiguinha imaginar a possibilidade de existir um prédio de 300 andares. Entretanto, nós também sabemos que somos criatura do Criador. Somos ou não somos? Somos criatura do Criador. E diz, vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. E aí a gente se questiona, eu sou imagem e semelhança de Deus ou eu faço Deus a minha imagem e semelhança? Como é mesmo que isso funciona? A regra é de lá para cá ou de cá para lá? É uma reflexão. E o que são leis? Leis são regras, digamos assim, que uma sociedade cria para que se possa ter uma convivência em que se respeite o direito, se tenha deveres, se cumpra determinadas obrigações. E aí vamos nós. E as leis de Deus? O que vocês acham que são as leis de Deus? Para que existem as leis de Deus? E onde fica, onde se percebe, onde a humanidade, onde o espírito que nós somos, percebemos a lei de Deus. Onde está a lei de Deus? Vocês já viram sobre isso? Existe Deus de todo jeito, né? Eu ainda vou começar a aula, gente, é porque eu gosto desse prosear aqui com vocês. Existe Deus de todo jeito, né? Existe o Deus punitivo, existe o Deus bondoso, existe o Deus que tudo vê, existe o Deus daquela canção, que o cara diz assim, tá vendo aquela igreja, moço? Ajudei a rebocar. Lá eu quase me arrebento. Pus a massa por cimento. Vou voltar, gente, que vocês não merecem. Uma palestrante, uma facilitadora, ou qualquer coisa que o valha que não faça direito com vocês. Vocês não merecem isso. Vamos voltar. Está vendo aquela igreja, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento. Pus a massa por cimento. Ajudei a rebocar. Foi lá que Cristo me disse, rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu que criei a terra, fiz os rios, fiz os mares, não deixei nada a faltar. Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas, eu também não posso entrar. É uma música em que o cara ele cria prédios, cria escola, e ele é rejeitado. E ele já estava meio que revoltado com esse mundo. Foi lá que Cristo me disse, rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Então, esse Deus é o Deus que diz assim, enfrenta, luta, levanta. A vida é feita de lutas. A vida não está fácil para ninguém. Como diz aquele pastor, a vida é dura para quem é mole. Aquele pastor do cabelo branco, ele é muito engraçadinho, né? Ele fala coisa assim, hã? Exatamente. Cláudio Duarte, ele fala um monte de coisa, ele fala assim, gente, se você quer um homem bonito, esqueça a inteligência. Se você quer um homem inteligente, esqueça a beleza. As duas coisas no homem não tem. Ou ele é bonito ou ele é inteligente, porque se ele for bonito e inteligente, não é homem, é mulher. Né? Eu gosto dessas coisas que ele fala, isso muito me agrada. Não é não? Ele fala assim. É sim ou não? Ele tem essa coisa. Eu gosto de ouvir essas coisas dele. Ele diz que as pessoas, os sábios, as pessoas que ensinaram ele, ensinaram com muita sabedoria. Ele fala as mesmas coisas num linguajar mais próximo das pessoas. Por isso que ele tem mais audiência, digamos assim. Então, o objetivo geral da nossa aula é
Demonstrar a existência das leis de Deus, bem como seu funcionamento na sociedade. Sabemos da existência da lei de Deus. E sabemos que quanto mais as leis de Deus funcionem na sociedade, mais aquela sociedade é evoluída. Mais aquelas pessoas são mais altruístas, são mais justas, né? São mais bondosas. Porque se todos somos iguais, por que o preconceito? Somos diferentes, mas não somos desiguais. Se todos somos iguais, se todos somos espíritos, por que alguns se percebem superior e denominam outros como inferiores? Em termos de valorizar a alma humana. Porque está um pouco distante da lei de Deus, né? Uma das leis de Deus é a lei do amor. Os objetivos específicos é explicar o funcionamento das leis de Deus, seu alcance no espaço e no tempo, demonstrar que as leis morais de Deus são instrumento para a harmonia universal, mostrar os níveis de percepção das leis e demonstrar como se usa, como se convive e se dialoga com as leis de Deus de forma a alcançar a harmonia. Esses são os objetivos da nossa aula. E observe, tudo que você quiser trazer para o outro, seja as leis de Deus, seja qualquer outra questão da sua vida, primeiro venha e se questione. Como é que isso está em mim? Eu já tenho uma propriedade suficiente para compartilhar com o outro na fala, ou seria mais adequado uma escuta para aprender sobre? Como é que as leis de Deus estão em mim? Eu estou sempre certo? O outro fez aquilo comigo e eu não tive nenhuma participação naquele evento? Tipo assim, mas Neusimar, você não sabe, a vida é muito injusta comigo. Fulaninho, que eu tratei com tanto não sei o quê, olha o que ele fez. Ciclaninho, que sempre fui tão gentil para ele, olha o que ele fez. Sabe aquela vítima? A gente pode até ser ingênuo, às vezes a gente é, por acreditar que a pessoa não tem coragem de fazer com a gente o que a gente não tem coragem de fazer com ele. Mas vítima não, porque nós agimos nessa situação, agimos como nós somos ingênuos. Então, nós tivemos uma participação naquele evento em que alguém nos prejudicou. Então, saber que estamos participando de qualquer situação que acontece com a gente é fundamental. Só saber qual foi a persona que eu usei, qual foi o perfil que eu usei, qual foi a forma que eu me manifestei. E vítima nunca. E um outro aspecto, o que é que eu posso aprender com isso? Essa é a análise. Sempre. Para eu ter uma relação harmoniosa na sociedade que eu faço parte, a harmonia tem que estar dentro de mim. Eu tenho que ter essa harmonia dentro de mim. Por que, Neu? Aumentou o negócio aqui. Porque tudo que está dentro está fora. O universo que eu vejo fora é o universo que habita em mim. Deixa eu dar um exemplo. Se eu sou uma pessoa que predomina a inveja, não a inveja... Eu vou explicar essa segunda inveja. A inveja no sentido de querer que o outro não tenha. A inveja no sentido de prejudicar o outro. Eu vou sempre estar direcionando que esse mundo é cheio de inveja, que tais pessoas só agem com a inveja. Por quê? Porque o que está dentro de mim, o meu universo interno, é como se manifesta o meu universo externo. A outra inveja que eu vou trazer para vocês é, por exemplo, eu estou aqui com a Eliana. Vocês já observaram a Eliana? Diga que nunca observaram. Gente, coleguinha de vocês. Nós estamos na 14ª aula. 14. Só faltam 6 para você ir para o ciclo 2. Arrasaram, pessoal. Então, vocês já perceberam como a Eliana é linda? Charmosa? Elegante? Então, eu estou trazendo isso porque faz parte do meu universo. Eu estou vendo no universo fora. Paralelo a isso, eu posso ver Cláudia e dizer, vocês já perceberam como Cláudia é uma mulher que, ai de Carlos, se olhar, mais ou menos assim para ela, porque Cláudia, ela manda, Cláudia tem um poder de condução. Vocês estão vendo? É de Cláudia, é meu. Eu estou
Projetando em Cláudia. Com isso, eu quero explicar para vocês que o meu universo externo é como eu normalmente olho o universo externo. O que está fora, está dentro de cada um de nós. E o que está dentro, está fora. Aí você fala, Neu, e aí se você disser que Cláudia é toda docinha, toda meiguinha, e não tiver em você, Neu, porque está na minha sombra, é um conteúdo da minha sombra que está no meu inconsciente, que eu vi de Cláudia a partir do meu aspecto sombrio. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Veio filar minha aula, é? Ai, ai. Então, essas 3 criaturas são criaturas do Criador, digamos assim. Então, seguindo, para você, o que são as leis de Deus? Foi a primeira pergunta que a gente refletiu juntos, né? E aí vem a próxima. A lei de Deus é a única verdadeira para trazer felicidade ao homem. Essa lei indica o que o homem deve fazer, o que deve deixar de fazer. O homem torna-se infeliz quando se afasta da lei natural. Essa é a questão 614 do Livro dos Espíritos. Observem, o homem é o ser que tem um racional, um pensamento. Eu sei que a gente pode dizer assim, meu cachorro também pensa, mas é um outro tipo de manifestação. Eu tenho Lira e Índio, que são 2 criaturas lá que falam, meu Deus do céu, não é possível. São, assim, fantásticas de atitudes, de inteligência, mas não é o mesmo pensar. Ela não vai falar assim, agora eu vou pegar o carro e vou dar aula no ciclo básico. Não tem esse pensar como ser humano. E vocês, por mais que a gente traga essa evolução do pensar do humano, nós somos os animais racionais que mais desequilibra a natureza. Não é interessante isso? Todos os animais seguem a lei de Deus. A lei do equilíbrio, a lei do respeito, a lei do alimentar-se só para sobreviver ou para se defender. Né? Se nós tivéssemos esse olhar, haveria um equilíbrio de forma total e absoluta. As abelhas fazem isso, né? Ela tem toda uma estrutura para harmonizar, para proteger a rainha, tem todo esse processo. E nós, eles seguem a lei de Deus. As abelhas seguem a lei do trabalho é a lei de Deus. A lei da destruição é a lei de Deus. A lei da construção é a lei de Deus. A lei da harmonia é a lei de Deus. Vocês vão falar, a 15ª aula, acho que é a lei do trabalho, se eu não me engano. Né, Almi? A Almi sabe das coisas. Então, tudo que me permite estar em harmonia com o meio que eu habito, eu estou manifestando a lei de Deus. E aí volto novamente àquela fala para vocês. Como é que eu vou manifestar a harmonia no meio que eu habito se essa harmonia não habitar em mim? Eu não vou conseguir ver dessa maneira. E onde é que estão as leis de Deus? Na consciência. Na consciência, não desse corpo físico de Neusimar, desse personagem. Está na consciência do perispírito, que vem junto com a mente desse espírito que habita em mim. Aí você diz assim, mas Neu, essa lei de Deus na consciência vem todo mundo tem? Tem. Todo mundo mesmo, você tem certeza? Eu tenho. Aí você pergunta de novo, mas Neu, como é que pode vir para todo mundo? Roselita diz assim, Neu, como é que vem para todo mundo se tem aquele marginal que mata o semelhante, às vezes por R$1, ou às vezes porque está com raiva. Eu estou de lente de contato, por isso que eu consegui ler, entendeu? Ou lente ou óculos, senão a pessoa não enxerga. Por isso que eu vi Roselita, seu amor. Não é seu amor? É ou não é? Ah, logo vi que era seu amor. Estava na cara. Quando eu falei Roselita, eu falei assim, como é que ela está falando dela? Entendeu? Eu falei, é amor dele, já sei que é amor dele. Então, por que o marginal que vive à margem, né, professores? Marginal vive à margem da sociedade. Por que o marginal ele vem e elimina um outro semelhante, às vezes por dinheiro, às vezes por nada, às vezes por ira? Se você diz que todo mundo tem a lei de Deus na consciência, por que tem um livre-arbítrio? Nós, quanto mais acessamos as leis de Deus, mais evoluído enquanto espírito, enquanto personagem nessa encarnação, nós estaremos. Porque a lei de Deus busca o processo de evolução.
Aí você diz, Neu, quando eu era criança, eu vou contar uma coisa para vocês, é verdade mesmo. Quando eu era criança, eu vou falar de mim, porque eu sou muito assim, amostrada, sempre fui amostrada. Quando eu era criança, minha mãe dizia assim, Neusimar, Neusimar. Quando ela fala Neusimar, eu sabia que ela estava zangada, né? Botou o nome completo, né, João Pedro? Neusimar, olha, você não me esconda as coisas, porque Deus vê tudo. Esse pessoal que está aí com 45, 50, quase minha idade, não passou por isso, não? Porque eu passei. E qual era o problema? O meu problema não era Deus ver tudo. O problema é que eu tinha 5 ou 6 anos, e na hora que eu ia fazer xixi, quem disse que eu queria fazer xixi? Ela não entendia como funcionava a minha cabeça. Eu disse, gente, como é que eu vou fazer xixi se Deus está vendo? Como é que eu... O meu conflito era esse. Não era eu esconder as coisas da minha mãe. O meu conflito era como é que eu vou tomar banho e tirar a roupa se Deus está vendo. Entende? Muito pequenininha. Aí, depois eu falei, olha, já não tenho o que fazer, eu tenho que tomar banho mesmo. Depois eu relaxei, mas no início era um problema. Para que ela me disse que Deus está vendo tudo? Né? Que eu tinha que esconder. E aí eu adquiri um mau hábito de sempre falar a verdade. É terrível, gente, acredite, porque quando você quer mentir, você não consegue. A pessoa olha para a sua cara, sabe que você está mentindo. É um horror. Então, a gente deve saber um pouco as duas coisas, né, para poder, dependendo da situação. Esse Deus punitivo foi o que me foi apresentado. Então, durante muito tempo, eu achava que a lei de Deus era uma consequência do que eu fazia. E se eu achasse que o que eu fiz não foi o suficientemente bom, a minha mente já induzia uma punição. Não era que eu ia ser punida, mas eu estava tão acreditando que eu acabava sendo punida de alguma forma. Eu não sei se vocês tiveram esse Deus punitivo, porque eu tive. Me tornei espírito e espírita para conhecer um outro Deus, digamos assim, que eu não consigo defini-lo, como falei para vocês. Ele pode me definir, porque eu sou a criatura. Mas a criatura definir o Criador é uma coisa... Eu acho que Deus é algo inocível. Mas a gente vai buscando as leis de Deus para poder evoluir. As leis de Deus diferem das leis humanas. As leis humanas são mutáveis. Algumas leis humanas são punitivas. As leis de Deus são imutáveis. E as leis de Deus servem para o nosso processo evolutivo e não punitivo. É um pouco disso que a gente vê na lei de Deus. O que eu trago para vocês sobre as leis, as humanas e as divinas. Eu acabei de trazer as características e as finalidades, mutáveis e muitas punitivas, e a divina, imutáveis, e que nos auxilia no crescimento. Maria linda. Eu sou bem discreta, você sabe, né? É, da minha natureza. Então, e aí a gente pergunta, que tipo de Deus habita em mim? Digamos assim. Eu tenho uma sabedoria para escutar, independente do que o outro me faça? Eu sou aquela pessoa que usa aquela frase, bateu em uma face, dê a outra? Gente, isso não existe não, viu? Não façam isso. Quando ele estava, Jesus, vou falar de Jesus, quando ele estava na cruz e que ele foi açoitado, não foi que ele aceitou. Ele olhou para o lado e disse, por que me açoitas? Indignado, ele não estava achando que ele merecia passar por aquilo. Ele sabia a trajetória dele, ele sabia o sentido da vida dele, ele sabia o significado da vida dele, e muitos de nós não sabemos. Dá um exemplo simples para vocês entenderem essa questão de sentido e significado. Vocês já viram um pé de laranja da manga? Claro, vocês vão falar alguma coisa assim. Se tiver duas sementes na mesma cova, claro, né, que pode misturar. Vocês já viram um pé de abacaxi da limão? Sabe por quê? Toda planta sabe qual é a sua natureza. Um pé de manga nasceu para dar manga. Um pé de laranja nasceu para dar laranja.
A gente também. A gente tem uma natureza específica. A gente tem um jeito específico. A gente tem um sentido específico e único. Nós temos uma unicidade. Nascemos com essa unicidade. Igual diamantes, que mesmo sendo iguais, nenhum é igual. Absolutamente igual. Entende? Aí o que acontece? Todos nós nascemos, obviamente, que se não tivéssemos nascido, não estaríamos aqui. E aí as pessoas falam, tem que namorar. Aí a gente começa a namorar. Depois que namora, precisa casar. Aí a gente casa. Depois que casa, vamos ter filho. Aí tem o primeiro filho. Aí o pessoal diz assim, mas você só vai ter um, quando é que vai ter o segundo? A gente tem um segundo, né? E por aí vai. A gente não percebe, mas envolvido nesse inconsciente coletivo, que é pessoal, mais para frente eu explico isso para vocês, a gente acaba indo, seguindo, caminhando. E quando chega lá na frente, bem na frente, a gente fala assim, o que foi que eu fiz da minha vida? Sabe qual é a primeira pergunta que eu faço para os meus pacientes quando eles entram lá no setting terapêutico? Eu aprendi com a Adenauer, mas eu não uso no sentido da espiritualidade. Eu digo assim, quem é você? A primeira sessão. Até hoje, nenhum me respondeu exatamente quem era ele na primeira sessão. Porque nunca parou para se questionar. Ou não faz esse autoconhecimento diário. Quem sou eu? Do que é que eu gosto? Né? Então, eu sei que sou criatura do Criador, mas e aí? Eu vim para dar qual fruto? Eu vim para ter qual sentido? O pé de banana não dá laranja. Ele segue o sentido da existência dele. O pé de manga não dá abacaxi. Segue o sentido da existência dele. Se eu sei que todo mundo ama de um único jeito, sofre de um único jeito, sente saudade de um único jeito, qual é meu jeito? Que é único. Qual é? Qual é o meu jeito único de amar? Qual é o meu jeito único de sentir saudade? Qual é o meu jeito único de sofrer? Qual a profissão que eu escolhi? E por quê? E para quê eu escolhi? Qual o sentido e o significado dessa profissão na minha vida? Eu me casei por quê? Eu tive filho por quê? A gente faltou muitos porquês na vida da gente, né? Então, a partir de hoje, vocês vão colocar porquês e para quês. Eu vou tomar esse café de manhã, café da manhã. Para quê? O que eu quero? O que eu gosto? Qual é o meu jeito de tomar café? Essa roupa que eu visto é para quê? Comece a questionar para quê. Para quê? Qual o sentido, qual o significado? Aí um dia a pessoa vai dizer, criatura, você sempre tomou café no sofá, mas agora eu não gosto mais, eu gosto de tomar na mesa. Desde quando? Desde quando eu descobri o que eu gosto. Entendeu? E a gente começa a fazer coisas diferentes no nosso núcleo familiar e as pessoas começam a estranhar. Não é fazer para agredir ninguém ou para incomodar ninguém, é só para dar mais sentido e significado à sua existência. E aí vem aquela frase, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. E o que é ter vida em abundância? É encharcar da gente, é se inundar da gente. E o outro dizer, como ela é esquisita. E você dizer, tô nem aí, tô nem aí. Não tem problema. Eu sou uma das mais esquisitas da minha família e estou cada dia mais esquisita. As pessoas vivem me dizendo, você estuda demais, você trabalha demais, você faz surf demais. Eu não faço nada demais, eu faço na proporção que eu quero, na proporção que eu gosto, na proporção que tem sentido e significado para mim. Agora, as pessoas que falam que eu estudo demais, eu tenho vontade de dizer assim, não, amor, eu não estudo demais. É você que estuda de menos. Mas eu não falo para não perder a amizade. Deixe quieto, cada um no seu processo, né? Aprendi com minhas filhas, porque eu sou péssima para contar piada. Não queiram que eu conte piada. Aí conto piada para elas, elas falam assim, uma se chama Cátia, outra Paula, né?
Catarina e Paula. Aí eu termino de contar a piada, a Catarina olha para a Paula e fala assim, Paulinha, vamos rir para a gente não perder a amizade? Aprendi com ela essas coisas de não perder a amizade. Então, Deus e Jesus, mais Jesus, ele veio com sentido e significado. Ele sabia o que ele queria fazer aqui. Então, gente, está todo mundo novinho aqui. Comece a descobrir o que é que vocês vieram fazer aqui. Eu estou aqui no Centro Espírita porque eu vim estudar a doutrina do Espiritismo. Não. Você veio aqui para se descobrir. E se você não se descobrir, depois do 10º ciclo, vamos voltar para o básico. Porque não é a doutrina. Sou eu, enquanto espírito. Há muito tempo me percebo nas aulas, não o personagem fazendo a aula, é o espírito que habita em mim. Eu não sou espírita, eu sou espírito. Entende? E esse espírito pode se manifestar em qualquer religião, em qualquer doutrina. As leis humanas e as leis divinas. As leis visam o bem e a felicidade, e não a punição. Sua situação é no sentido de educar, fazer crescer. São instrumentos da vida, dão sentido à vida, ampliam a consciência de individualidade e coletividade. As leis humanas visam o bem e a felicidade? Deveriam, né? Deveriam trabalhar nesse sentido, né? De todos somos iguais, apesar de diferentes, respeitar o direito do próximo, tratar todo mundo de forma amorosa, ser gentil, educado, fazer o certo mesmo quando não tem ninguém vendo. Não é porque o outro está vendo, mas porque você está vendo. E quando a gente não se beneficia, ser honesto, né, deveria estar nessa categoria. Então, quando você não se beneficia, você percebe que você harmoniza a sociedade. Nas suas atitudes, você harmoniza a sociedade. A atuação da lei é educar e evoluir. A evolução, eu vivo uma experiência. Enquanto espírito, a gente analisa desse jeito. Eu vivo uma experiência. Qualquer que seja aquela experiência, não significa que ela seja boa ou má. Ela é uma experiência. E, enquanto experiência, ela vai me proporcionar crescimento, evolução. Aquela experiência me entristeceu. Você ficou triste por um tempo, elabora, enxuga as lágrimas e veja como foi que você aprendeu com aquilo. Entendeu? É aquela musiquinha. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Sempre assim. Independente. E aquela que foi excelente, qual foi o aprendizado que eu tive também? Qualquer experiência, se você direcionar para o aprendizado, você vai evoluir, vai evoluir, vai evoluir e vai estar nesse projeto da lei de Deus. Porque a lei de Deus proporciona crescimento e aprendizado. O que é ampliar a consciência? É isso que eu estou falando para vocês do café da manhã. O que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. Ampliar a consciência de individualidade e coletividade. Por exemplo, a consciência da individualidade é a minha relação comigo mesmo, que tem o autoconhecimento, o autodescobrimento e a autoiluminação. Como vocês já são psicoblásico, eu já sei que vocês estão na autoiluminação. Correto? Procede? Então, não precisa todo mundo responder de vez. Entendeu? Porque eu já vou conseguir entender que vocês estão na autoiluminação. Olha, então vamos retomar aqui. O autoconhecimento é quando eu tenho conhecimento da minha consciência. O autodescobrimento é quando eu tenho conhecimento da consciência e do inconsciente. E a autoiluminação está lá, sabe? Uma frestinha de luz. Não sei se você sabe, eu também sou pedagoga. E pedagogo tem essa coisa de explicar um negocinho, sabe, né? A pedagogia ensina para a gente. Vygotsky, Vallon, Piaget, Paulo Freire, essas pessoinhas, né, pessoal? Então, o autoconhecimento, vou dar um exemplo. Eu, ao sair de casa, antes de sair de casa,
eu peguei algo para trazer para aqui, porque eu acho que iria me dar um suporte. E eu tenho consciência que essa minha escolha é proveniente de uma insegurança de outro evento. Por exemplo, a primeira aula que eu dei aqui, há muitos anos atrás, no ciclo 2, faltou energia. A primeira aula da pessoa, gente, isso não é de Deus, desculpa, Deus, isso é de Deus, não. Então, e aí eu tinha um celular e eu tinha um material impresso. Aí eu peguei a luminária do celular e continuei dando a aula. Na saída, abracei Fernanda, abracei a Adenal, todo mundo que eu fui saindo foi abraçando, feliz da vida que minha aula foi um sucesso, minha primeira aula. Então, eu acabei adquirindo conscientemente o hábito de ter o slide. Então, eu tenho consciência que eu imprimo o slide, não é porque eu precise. Se o slide não funcionar, se não tiver o papel, eu tenho conhecimento suficiente hoje já para fazer essa aula para vocês, sem olhar nada. Mas eu adquiri esse hábito e minha consciência sabe disso. Certo? Então, o autoconhecimento é você sentir, pensar e agir e saber o porquê você está fazendo isso. Eu estou conversando com o João, e João, que é uma pessoa muito intelectualizada, lá ele, me fala um determinado vernáculo que eu não compreendo. E aí eu faço assim, sabe aquele que você faz para dizer assim, faz de conta que você entendeu, já não está entendendo mais nada que ele falou. Aí o que acontece? No autodescobrimento, é como se ele tocasse uma ignorância que me incomoda e que eu não sei exatamente que isso me incomodava. Mas eu fiquei meio assim, por que ele usou esse vernáculo? Para achar que ele é X ou Y? E por que eu me incomodei de usar? Porque no meu inconsciente existe um conteúdo de ignorância e saber, conhecimento e desconhecimento que eu não sabia. Eu só sinto aquela reação, mas não sei definir como. Isso é autodescobrimento. É você ter um conteúdo na consciência, às vezes você sabe o que está nesse inconsciente, às vezes não. No autoconhecimento, eu sei, eu falei com... Vou falar com todo mundo, gosto de falar com todo mundo. Eu falei com Domingos, e Domingos me trouxe uma conversa, e na hora que ele me trouxe essa conversa, eu me irritei. Como eu tenho um autoconhecimento, eu percebi a hora que eu me irritei, por que eu me irritei e para que eu me irritei. Isso é positivo, por quê? Porque eu vou saber respirar, contar até 10 e dar a melhor devolutiva para ele nessa situação. Se eu não tiver o autoconhecimento, eu respondo de forma impulsiva, sem saber exatamente qual foi o negócio que me atingiu. Tomei uma, como é que fala? Uma rebordosa, né? Tomei uma rebordosa e não sei nem para onde, de onde veio, porque eu não tenho conhecimento, autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, estou vendo vocês irem, vem cá, encosta aqui, todas duas. Aí, o autoconhecimento faz com que a gente melhore nossas relações com os outros. Porque eu sei o que o outro fala, em que ponto eu fui atingida daquela fala daquele outro, e a minha reação será a melhor. Até os conflitos irão diminuir. Entende? Agora, o autodescobrimento já é mais complexo, porque tem a ver com o inconsciente. E a autoiluminação a gente deixa para a próxima encarnação, na aula que eu tiver aqui, a gente fala sobre ela. Sobre ela. Tá bom, gente? Consegui explicar autoconhecimento e autodescobrimento? Qualquer dúvida pode perguntar aos facilitadores, o pessoal ali. Diga, amor. Carlos, perdão, viu, Roberto? É Carlos. Mania. A Denal fala que a gente só conhece a gente pelas relações com o outro, né? Então, eu tenho uma predisposição inconsciente, aí o outro, através do outro, eu vi. Então, eu já sei, sou eu. Eu vou dar um exemplo, né? Eu estava numa aula de boxe e o cara me bateu umas 20 vezes. Antes de eu ir, ele me batia. Eu já vi, sou eu que estou me batendo em alguma área. Acabei a aula, entendi. Estava me cobrando muito. Então, através das relações, a gente percebe a gente, a sombra, né? Exatamente. Então, é a predisposição e a falta de habilidade. Só que a maioria fala assim, ele me ofendeu, mas não entende que já tinha uma dor ali. Exatamente. E eu precisei do outro, ou então do terapeuta. Exatamente. Senão a gente não iria, se não fossem as relações. E, às vezes, na mediúnica, eu trabalho na mansão, o espírito também que você sintoniza é aquele que tem a ver com você, e você se conhece também através do tipo de espírito, de quem é esse espírito.
Exatamente, é o padrão de energia que você está naquele momento, você sintoniza aquele espírito, né? Normalmente, por isso que tem aquela harmonização e todo esse processo. É isso mesmo que você falou, a gente acaba atraindo, né? Eu atendo, eu sou psicóloga, eu acho que vocês já sabem, eu atendo uma pessoa que diz assim, Neu, por que eu só atraio um homem que me machuca? Porque tem uma questão nela, né, que ela precisa trabalhar para parar de atrair esse padrão. Não são os homens que vêm, é ela que atrai. Entendeu? E da mesma coisa homem, porque eu só atraio mulher que não gosta de mim, mais ou menos assim, né? Ou vem para mim esse tipo de pessoa, porque todo mundo me engana, todo mundo mente para mim, porque aquela pessoa é muito bobinha. Ela tem que deixar de ser tão bobinha, ela tem que, não é que ela tem que ser má, perversa, mas ela tem que ter uma malícia, uma maturidade para parar de confiar tão absolutamente em todas as pessoas, para não ser vítima de tanta situação assim. Tudo que vem para você, o outro tem essa postura, mas você tem essa predisposição. É fato. Tudo é universal. Tudo rege e é regido por meio da lei. A lei central do equilíbrio funciona perfeita e imutavelmente. Como eu trouxe para vocês, a lei central do equilíbrio. Mas para nós humanos, seres humanos, pessoas, homens, mulheres, a gente muitas vezes desarmoniza esse equilíbrio. O equilíbrio da natureza, o equilíbrio familiar, o equilíbrio para nós mesmos. O universo, a lei universal, ela é o equilíbrio. Então, se a gente tivesse uma evolução na percepção disso, muitas coisas deixariam de acontecer, e a gente poderia estar em outro patamar. Mas, como disse que nós estamos num planeta de regeneração, né? Então, talvez por isso que muitas coisas ainda aconteçam. Agora, gente, observe. A evolução é do micro para o macro. É do microcosmo para o macrocosmo. A gente fica com essa sensação de que o planeta Terra vai deixar de ser de regeneração para ser um outro quando ele todo se alterar. Não. O planeta vai evoluir se cada um de nós evoluirmos, porque é do microcosmo para o macrocosmo. É igual a lei de Gaia, né? Eu sei superficialmente a lei de Gaia. Ela diz que se eu derrubo uma árvore aqui, em Pituaçu, o mundo todo perdeu uma árvore. Todo o planeta Terra perdeu a árvore. Ao passo que, se existe um grupo de pessoas fazendo bondade, cuidando e protegendo, o mundo todo absorve um pouco aquela energia. É como se fosse um corpo humano. Quando a célula está doente, um grupo de células, seja glóbulos brancos, vermelhos, neurônios, qualquer que seja, todo o corpo está doente. Mas só a gente não tem consciência disso. Muitas pessoas não se preocupam o quanto está destruindo, o quanto está desmatando. O importante é que ele está ganhando, ganhando, ganhando. Né? Aí você fala, mas Neu, você falou que a lei de Deus está na consciência de todo mundo, por que não está na consciência dessa pessoa? Está. Só não foi acessado. Só não está sendo buscado. Só não está sendo trabalhado, porque se estivesse, haveria um processo de evolução. A clínica que eu trabalho tem um número razoável de pacientes. Depois que eu consegui esse plano que eu contei para vocês, do babado, você perdeu, João. O babado que eu trouxe aqui do plano. Isso que dá. Chega atrasado para a minha aula. Então, então, eu vejo, realmente, tem a questão financeira. Mas você sabe como eu vejo? Eu vejo que cada pessoa que é cuidada nesta clínica, poderia ser em outra, mas é na minha. Vamos supor, tem uma família, tem um pai que é tratado ali, por causa do plano. Aquela família vai ter um pai melhor, à medida que ele for se cuidando. Tem um filho, aquela família vai ter um filho melhor. Então, vamos supor que seja 85 pessoas. Na minha concepção, são 85 famílias que estão tendo a oportunidade, de, através de um plano que eu consegui para a clínica, serem cuidadas. Consequentemente, eu ganho dinheiro. Mas o que eu vejo... Gente, eu gosto de dinheiro, viu? Eu gosto de dinheiro, eu gosto de ganhar dinheiro, mas eu trabalho para o dinheiro. O dinheiro não trabalha para mim, entendeu? Eu tenho o dinheiro, não é o dinheiro que me tem. Eu tenho dinheiro, entenda. Mas tenho, não importa quanto é, não pode ser assim, mas eu tenho. Então,
Mas o meu olhar é, as pessoas estão tendo a oportunidade, a partir desse plano, de fazer um tratamento psicológico. Consequentemente, vem dinheiro. E não assim, eu estou tendo um dinheiro, por isso que as pessoas estão fazendo tratamento. O meu olhar é primeiro as pessoas. Entende? O fato deles poderem ter esse tratamento. Eu não sei se todo mundo tem esse olhar, mas é assim que eu vejo. Na mesma época que eu atendia um paciente, eu tinha esse olhar. Eu atendi o paciente me pagava R$50 por sessão, e o aluguel da sala era 200, na época. E eu atendia com todo carinho, porque eu estava cuidando daquela pessoa. Eu sou psicóloga por escolha. Não foi uma profissão que eu escolhi ser psicóloga. Sabe aquela coisa que você escolhe? Quando você... Oh, meu Deus, coisa boa. Então, a lei central do equilíbrio funciona. Oi. Eu posso dar uma colaboração sobre isso que você falou, do micro para o macro da função da gente? Uhum. A gente vê muito esse discurso do... Fala para o pessoal o seu nome. Telmo. Meu nome é Telmo. O nome dele é Delmo. Delmo de Deus. Telmo, com T de T de Telmo. A gente vê muito esse discurso da paz mundial, de falar dos políticos, da corrupção. Mas quando a gente pensa que, na nossa vida, se alguma vez a gente já furou fila, se a gente já botou o carro em vaga de idoso, se a gente usa carteirinha de meio estudante, são aquelas microcorrupções que a gente acha assim, criticar quem roubou 1 milhão, mas ele roubou 1 milhão, não passou 100 milhões na mão do político, ele roubou um só. Então, se a gente sonega R$1 de 10, é mais ou menos a mesma porcentagem. E a gente tende a jogar isso para o externo. Eu não faria isso, eu não acho isso certo. E você, o que é que você fez hoje contra essa microcorrupção? Contra o racismo, contra essas fobias todas aí, gordofobia e etc. O que é que você fez hoje na sua vida? Então, essa consciência da árvore que você falou, da lei de Gaia, é bem por aí, eu interpreto dessa forma. Verdade, Telmo. Da gente para o coletivo, e não do coletivo para a gente. Eu tenho uma frase, que eu tenho uma coisa que eu quero ver se eu consigo até o final da minha vida, né? Que eu vou chegar a 80, 90, 100, dando aula aqui. Então, eu quero ver se eu consigo dizer o que eu posso dizer para minha filha hoje. Minha filha, para qualquer uma das duas eu posso dizer. Hoje, às 8h20, eu ainda posso dizer. Sejam dignas, porque sua mãe é. Seja honesta, porque sua mãe é. E eu pretendo ver se a cada dia eu possa repetir isso para elas. Né? Não sei como é que vai ser, mas eu pretendo ganhar dinheiro de forma honesta, ganhar o suficiente. A gente não precisa de muito, a gente precisa do suficiente para ter seu transporte, plano de saúde, sua casa, né? Essas coisas. Então, é isso a lei de Gaia que ele disse. Vamos ver a paz mundial. E como é que está a paz em você? Vamos pensar no próximo. E como é que você pensa no próximo? Vamos trabalhar o equilíbrio no mundo. Tá, meu amor, vamos no mundo. E você, como é que está o seu equilíbrio? Como é que você trata seu filho? Como é que você trata seu pai? Como é que você trata sua mãe? Né? Qual o seu grau de amorosidade com as pessoas idosas? Qual o seu grau de amorosidade com as crianças? Né? O meu pai e minha mãe, eles são vivos, os dois. Eu sou a neta mais velha, vocês sabem essa história na primeira aula que eu já conto, né? Todo mundo já conhece. Eu sou a neta mais velha, então eu tive o privilégio de conhecer minha bisavó. Meus avós todos eu conheci, minha bisavó eu conheci. Por eu ser a neta mais velha, a primeirona, todo mundo me bajulava. Eu me achava assim, sabe? Maravilhosa. Aí foram nascendo as outras pestes. Hoje ninguém nem lembra mais de mim. Se eu sou a mais velha. Aí foi nascendo Carla, depois foi nascendo Beto. Para que esse povo tinha que nascer? Eu estava tão bem. Né? Então, e meu pai e minha mãe, todos dois são necessariamente pessoas que manifestam a minha sombra. Predominantemente. A psicologia ajuda um bocado a gente conviver com pai e mãe. E assim, meu pai é o amor da minha vida. A minha mãe é o amor da minha vida. Mas minha mãe diz assim, essa menina não gosta de falar de ninguém, essa menina é toda esquisita, não gosta de falar de ninguém. Quando ela começa a contar da vizinha e todo mundo, e que eu saio pela tangente, entendeu? Eu vou brigar com ela? Claro que não.
Meu pai brigou com o irmão dele porque ele era homossexual. Não fala com o irmão dele, gente. Aí, quando ele começa a pesquisar, não sei o que, meu pai, vamos jogar baralho? E aí, vamos tirar limão? E mudo de assunto. Eu não vou mudar coisas que já estão cronificadas de meu pai. Mas eu também não vou entrar em conflito. Porque ele é meu amor. Entende? Por que eu não vou mudar se você é psicóloga? Filha, não funciona. Creia. Uma psicóloga poderia ter ajudado meu pai, mas eu não tenho esse poder. Porque eu sou filha. Ele nunca vai me ver como uma pessoa que tem conhecimento de psicologia. É a filha dele que está agredindo ele, que está maltratando ele. É assim que ele vai ver. E eu não quero que ele se veja dessa forma. Então, como eu não consigo mudar o pensamento do meu pai e da minha mãe, não me é possível, eu não tenho mais esse poder, sabe o que eu faço? Eu só amo. Simples assim. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe. São totalmente diferentes de mim. Totalmente, totalmente. Em tudo, absolutamente tudo. Entende? Minha mãe me pediu um presente, na época, presente bem carinho, viu? Mas ela é minha sócia da empresa, ela tem direito mais, ela não pede todo mês porque ela não quer, mas ela tem direito para o Labore. Não pede, né? Eu não dou, mas ela tem direito para o Labore, que ela é sócia. Aí ela me pediu um presente, eu dei, né? Um presente caro e tal, transferi o dinheiro. Ah, você quer parcelar? Não, minha mãe, que pode ter problema no cartão, deixa eu passar tudo e tal. Isso foi numa quarta-feira. Quinta, ela me ligou, ela comprou o presente, e quando foi sexta, ela me ligou. E eu não atendi. Aí, quando eu fui atender, ela disse, você é uma filha horrível. Você não liga para sua mãe, não se importa com sua mãe. Eu falei, ui, sabe quando você fica assim? Eu achei que se ela ia me ligar para agradecer o presente. Ela ligou para me ofender e para me agredir. Eu fiquei tão, que eu não respondi nada. Depois que ela falou, não vou responder minha mãe. Ela desligou, eu parei e respirei. Respira, que senão você não vai gostar do que você vai falar. Você vai magoar, ela vai chorar. Respira, respira, respira. Depois que eu respirei, bebi outra água. Sabe um monte de água que a gente bebe? Sentei, peguei o telefone. Tá, minha mãe, o que foi que aconteceu? Nesse tom, é assim que eu falo com eles. Porque eles são os amores da minha vida. E a gente não pode tratar com o menor amor o amor da sua vida. Entende? Ela, porque seu pai ontem estava assim, assim, assim. E eu sei que você me ajuda para conversar com seu pai. E eu não consegui falar com você. Eu não tive como conversar com seu pai. Ou seja, ela estava naquela agonia, naquela raiva de mim, porque ela não me achou para protegê-la, como ela sempre acha a todo momento, para fazer o meio de campo. Entendeu? Ou seja, a filha que ela estava buscando para cuidar dela, ela não achou. Por isso que ela estava com raiva. Falei, pera, vamos conversar. Aí, para não ter conflito, sabe aquele WhatsApp que você liga de grupo? Fica eu, meu pai e minha mãe no WhatsApp. Aí vamos conversar, eu à distância. Mas ela se sentiu sozinha. Foi isso que ela sentiu. Que a filha que ela precisava, ela não tinha. Aí você fala, você entendeu? Totalmente. Porque foi como ela conseguiu manifestar que ela se sentiu sozinha. E por aí vai. Meu pai faz coisas também que eu digo assim, Senhor, vamos, meu pai, embora fazer junto. Claro que a gente vai fazer. Aí você fala, Ney, você entende as coisas que eles fazem? É tão diferente de mim, gente. Eu faria tão melhor. É verdade. Eu teria uma compreensão tão maior. Por conhecimento, por ser outra geração. Mas eu não julgo. Eu não agrido. Eu não maltrato. Por mais que muitas vezes eu acho que eles podiam dar uma melhoradinha, né? Eu só amo. Porque quando você chega aos 50 anos, aos 45, aos 40, você vê que a resposta é essa. E se lhe incomodar, lhe desequilibrar demais, não é um problema do seu pai, não, viu? É um problema seu. As coisas de meu pai não me incomodam, não me desequilibram tanto, porque não são questões minhas. São questões deles. Entende? Se eu fosse muito preconceituosa, o preconceito do meu pai ia me irritar. Se eu fosse frágil, a fragilidade da minha mãe ia me irritar. Entende? Então, toda vez que você se irritar demais com seu pai, com sua mãe, com seu filho, o problema é seu. Cuida do seu problema. Viu, gente? O trio aí. Você aí de blusa de listrinha. Cuide do seu problema, porque o problema é seu, não é dele, não. Então, psicologia ajuda a gente a ver esse olhar paralelo, sabe? 360 graus. Então, a ação do Criador no universo se dá por intermédio de leis que atuam de forma harmônica e constante, cuja intervenção é confundida como sendo o próprio Criador. Tudo é harmônico. Todo o universo, toda a natureza, os animais, os rios,
A chuva. Aí você fala, como Deus? Tem alagamento no sul, tem seca no nordeste, mas não foi o Criador que fez isso. Foi o humano que desestabilizou todo o equilíbrio da natureza. Entendeu, gente? Foi isso que aconteceu. E onde está escrita a lei de Deus? Gente, vocês sabem essa resposta. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Exatamente. O Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo... Allan Kardec, capítulo 3º, pergunta 621. Então, me diga assim, vocês todo dia que vocês vêm fazer aula, vocês vêm pensando em quê, exatamente? Um de cada vez. Pois é, João, você vem pensando em quê? Autoconhecer mais. Você ali de blusinha, cocinho, cornão, aqui no fundinho, você vem pensando em quê? Branca e preta de listrinha, é você mesma, é? Eu esqueci que tem que dar um microfone, desculpa, Thelma. Nas minhas coisas de casa. Veio fazer o quê? Nas minhas coisas de casa. Pensando nas suas coisas de casa? Pronto, então assim, vamos ficar em pé todo mundo? Vamos começar agora como se fosse a aula. Eu vou falar boa noite e vocês vão me responder, tá bom? Boa noite. Oh, se for nessa fraqueza, eu... Vamos embora, vamos embora. Boa noite. Não ouvi. Boa noite. Hoje é sexta-feira. Sextou. Isso nem é verbo. A gente botou como verbo. Estou sabendo. É dia de quê? É dia de ser feliz. Eu vou perguntar a vocês, vocês vão me responder. E eu quero ver num som agradável, que eu me sinta toda coisada aqui, com o som de vocês. Hoje é sexta-feira, é dia de quê, gente? Eu quero mais alto. Dia de quê? Eu estou com problema no ouvido. Hoje é dia de quê? Pronto, abraça o coleguinha. Quem não tiver coleguinha, vai lhe abraçar. Se abracem, troquem energia. Acorda que hoje é sexta-feira, hoje é dia de ser feliz. Porque eu estou aqui com toda a alegria do universo, para dar aula no meu universo, né? Que você sabe, dentro, fora. Para dar aula para vocês, e vocês estão assim, agora eu quero pergunta, eu quero participação, eu quero conversinha. Viu? Se eu não souber, eu pergunto o Thelmo, eu pergunto o pessoal, mas eu quero participação. Já se abraçaram aí atrás? Todo mundo? Até você de vermelhinho? Pronto. Ela está na consciência. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de que se lhe revelem. Gente, a gente teve uma época que não podia abraçar. É bom demais poder abraçar de novo, né? Deus proporcionou a todos os homens um meio de conhecerem a lei de Deus. E aí a gente vê aquele cara que ele faz aquela canção que eu trouxe para vocês no início. Está vendo aquele edifício, moço, né? Então, está vendo aquela escola, moço? Eu também trabalhei lá. Foi num tempo de aflição, era 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Tomou, Denise? Minha filha inocente, vem para mim toda contente, pai, vou me matricular. E me chega um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode ficar. Essa dor doeu mais forte, porque eu deixei o norte. Eu me pus a me dizer, lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a colher. E aí ele começa a encontrar o Deus punitivo, o Deus perverso, o Deus que abandona, né? E a gente tem isso. Oh Deus, por que me abandonas? Oh Deus, por que eu sofro tanto? Oh Deus, porque eu sou tão castigado, eu sou uma pessoa tão boa. Oh Deus, porque eu perdi tal pessoa da família. A gente, espírito, sabe que não é um perder, é um processo de reencarnação.
E a gente, espírito, sabe que não tem um castigo. Tem experiência que é aprendizado. É assim que funciona. E se a gente tiver essa consciência do espírito que habita em nós, a gente pode até sofrer, porque o personagem, o ego, sente, mas a gente não mergulha em sofrimento. A gente sofre, vamos dizer assim, o suficiente. Depois a gente volta e se questiona. Eu aprendi o quê com isso? Isso veio me ensinar o quê? E aí a gente faz aquela música, né? Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Todos podem conhecer a lei de Deus, mas nem todos compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. E aí a gente vem, a partir desse texto, perceber o que nós falamos aqui enquanto espíritos, enquanto doutrina espírita. Porque todos compreenderão, porque nós vivemos num processo evolutivo. A Neusimar, da encarnação passada, não conseguiu alcançar coisas e conhecimentos que, na verdade, na encarnação passada não era nem Neusimar, era outro nome, de preferência um nome normal, Tomara. Não é não? Um nome normal. Então, a Neusimar dessa encarnação já conheceu determinadas coisas. Entendeu? Gente, quando eu nasci, meu pai e minha mãe perderam o senso, a noção, qualquer coisa que o valha. Aí pegaram Neuza e Osmar, me acabei. Danou-se comigo. Falei, criatura, por que eu não sou Helena, Tereza, Maria, Joaquina, qualquer coisa? Mas Neusimar... mas você sabe que experimental nunca funciona, né? Por isso que botando os ratinhos, para depois ir para os outros. E aí, eu passei um bom tempo achando que Neusimar, aquela coisa de Neusimar, um conflito, e o pessoal... Ainda tinha outra coisa. Quando eu era criança, até os 13 anos, preste atenção, que agora são cenas fortes. Eu falava assim, minha mãe, você sabe como é que eu... Minha mãe, acordei. Minha mãe tomava susto quando eu acordava. Minha mãe, acordei. Eu era chamada de besourão, porque minha voz era assim, né? Meus coleguinhas não aliviavam para mim. Aí, depois dos 13 anos, que eu fui ficando mocinha, aí a voz ficou assim, por isso que eu posso cantar. Tá vendo aquela igreja, moço? Tá vendo aquela igreja, moço? Porque tem essa voz também. Então, e aí eu passei muito tempo achando que Neusimar era metade Osmar, de mar, metade Neuza, e ficava numa frustração. E eu tenho o privilégio de conhecer gente boa, como eu conheço vocês. Eu tenho o privilégio de conviver com muita gente boa. Merecimento, né, não, Marie? Merecimento, Adelmo, Marie... Telmo. Então, e aí eu conheci Peixinho, que vocês devem saber quem é. Ele é espírita, ele é médico. E ele foi meu professor. A primeira pergunta que ele me fez, sabe qual foi? Como é seu nome? Paquê. Moço, fala qualquer coisa, não pergunta o nome da pessoa, não. Você está querendo briga. Aí eu disse assim, meu nome é Neusimar, metade meu pai, metade minha mãe. Eu já estava nessa certeza, né? Ele olhou para mim e disse assim, você não é metade seu pai, metade sua mãe, não. Eu, como é que é? E Peixinho é um sábio, né? O livro que ele fez, ele botou tradução dos vernáculos, senão a gente não consegue ler. Eu leio o livro porque tem a tradução. Aí eu falei assim, como assim? Ele observe. Não tem um petróleo? Ele foi ótimo, que eu memorizei, posso até explicar para vocês. Não tem um petróleo? O petróleo vem da pedra e do óleo. Mas o petróleo não é nem a pedra e nem o óleo. É igual você. Você veio de Neuza e Osmar. Mas Neusimar é o terceiro elemento. Não é nem Neuza nem Osmar. Como Neusimar, essa pessoa complexa que vocês estão vendo, eu já achei outros significados. Neu significa novo. Mar é o oceano, inconsciente, com toda a sua riqueza. E o Zi é o incognoscível, indescritível, indecifrável que eu sou. Aí virou uma lindeza só, esse nome. Tudo depende de onde você vê, não é não? Então, é assim que a gente vive. E aí eu progredi, como está dizendo no texto. Na reencarnação anterior, eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha essa educação,
ou essa gentileza, ou essa honestidade. Eu acho que eu não tinha. Porque se cada reencarnação a gente é melhor que a anterior, o processo de evolução da lei de Deus ocorre. E aí a gente se questiona, eu não sei vocês, eu já ouvi aqui e gostei tanto que eu repito. Se nessa reencarnação eu sou isso aqui, imagino que eu não era na reencarnação anterior. Porque aqui não é coisa boa não, viu, gente? Eu dou a pílula assim para vocês não ficarem meus amiguinhos, sabe? Mas não é isso não. Então, a lei de Deus se realiza no processo de evolução. O homem, por estar sujeito ao erro, não pode se enganar na apreciação do bem e do mal. Esse enganar entre o bem e o mal tem a ver com... eu estou lendo um livro, vou trazer, eu acho que eu falei na aula passada. Eu estou lendo um livro, que esse livro ele levou 10 anos para ser escrito. A autora teve a inspiração de um médium, e ele sugere o seguinte: leia um capítulo, pare e reflita. Eu só estou no primeiro, porque eu estou refletindo até agora. Eu não cheguei para o segundo ainda, não. O livro é Não Temas o Mal. É o nome do livro. É pequenininho, mas é bem profundo. Não temas o mal. E ele diz assim: eu não sou o mal. Vamos supor, eu, Neusimar. Eu, Neusimar, não sou o mal. Não tenho o mal. Eu... Puxa o cabelo. Jade, não tenho mal. Eu, Érico, não tenho mal. Eu, Daniel, não tenho mal. Eu, Michele, não tenho mal. Eu, Marise, não tenho mal. Eu, Augusto, não tenho mal. Eu, Douglas, não tenho mal. Eu, Lúcia, não tenho mal. Deixa eu ver a duplinha aqui. Né? Marie, não tenho mal. Né? Adelmo, não tenho mal. Rebeca, não tenho mal. Leuze, coleguinha, tu e eu estamos juntos. Não estamos? Não é não? Eu perco a amiga, mas não perco a piada, rapaz. Não é não? Ó, Leuze, o nome dela é Leuze. Pense, Leuze, Neuza. Eu, Livaldo, não tenho mal. Então, gente, eu já estou me sentindo assim, melhorada depois que eu vi alguns nomes aí. Ponto. Então, eu falei o nome da maioria de pessoas aqui. E nenhum tem o mal. Sim, se nenhum de nós temos o mal existe. Onde está o mal? É a primeira reflexão desse livro. Então, o que é que ele diz? Eu só li o primeiro capítulo, só posso compartilhar com vocês o primeiro capítulo. Quando eu ler o segundo, na próxima aula eu trago. Ele diz o seguinte: se nenhum de nós temos o mal, onde está o mal? E mais no próximo parágrafo ele reflete: o mal está em nós. O mal está em cada um de nós. Como nós o desconhecemos, nós afirmamos não tê-lo. E é por isso que a sociedade é má, porque o micro é mau. E é por isso que a sociedade é boa também, porque o micro é bom. E quando ele diz assim, não temas o mal, ele diz o seguinte: perceba o mal que habita em você. Não para que você o manifeste, ou para que você o desenvolva, ou para que você o amplie, mas para você ter consciência do mal que existe em ti e poder trabalhá-lo, para que ele não se manifeste de forma tão inconsciente que você cause o mal e nem perceba que o fez. Conheça o teu mal, se aproprie do teu mal, para que você evolua. É mais ou menos isso, porque ele é mais complexo e a minha capacidade cognitiva intelectual precisa ler de novo, mas a ideia é por aí. Brincadeira, gente, realmente é isso que ele fala. Eu estou agora brincando, eu sou boa para ler e interpretar. Não sou boa para muita coisa, mas para ler e interpretar eu sou boa. Então, é isso. Ative, acesse, perceba. E aí ele fez essa pergunta, eu fui perceber, gente, o que eu achei em mim, eu não nem conto para vocês. Eu falava, gente, eu achei que eu não tinha isso. Gente, eu achei que eu não era assim. Então, vocês vão achar, depois aquela Neusimar, aquela peste, nunca mais eu assisto a aula dela, porque eu descobri que eu tenho isso, tenho aquilo. Né? A gente acha que a gente não é perverso.
por exemplo, não estou dizendo que vocês são. A gente lá fora, o pessoal aqui do ciclo básico, é tudo gente boa. Só que não é espírita. A gente acha que a gente não é vingativo. Eu sou vingativo e estrategista. É horrível isso. Eu só descobri depois. Está tão inconsciente. Então, não queria nem falar, mas já falei. Menina, eu faço uma estratégia que quando vê eu... Falei, gente, o que tu fez, Neuzimar? Tu que é tão boazinha. E olha, o meu nome é Neuzimazinha. E eu ainda acho que eu sou boazinha. Presta atenção. Então, assim, o homem de bem, ele se pergunta, por que eu não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que eu não quero? Porque ele não tem consciência dos seus conteúdos sombrios. Ele acha que ele é belo, que ele é inteligente, que ele é educado. Todo mundo que é belo é feio. Todo mundo que é bom é ruim. Todo mundo que é educado também é mal educado, porque nós temos a dualidade, ou a enantiodromia, como de fato se fala. Façam os outros o que gostariam que os outros fizessem a você. Essa pergunta é fortíssima. Né? Toda vez que você for fazer alguma coisa para alguém, se você se perguntar, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu gostaria que fizesse comigo? Se a gente se perguntar, toda vez que a gente for agir ou reagir com alguém, se colocando no lugar dessa pessoa, acredite, muitas coisas a gente não vai fazer. Sabe por que a gente faz? Está inconsciente. A gente faz sem pensar. E onde é que está o bem? E onde é que está o mal? Dentro da gente. Simplesmente dentro da gente. Só que o bem, a gente vê, né? E o mal? O mal está no outro, criatura. Diga, Carlos. Eu achei legal como você traduziu seu pai e sua mãe, que você não falou para ele como você gostaria que falasse com você, que você aguenta. Você viu assim, ele está num nível de consciência mais baixo do que o meu. Se eu falar da forma que eu aguento, eles vão cair, né? Então você traduziu quem era aquele ser, os dois, né? Então você entendeu que sua mãe estava chateada porque ela foi incapaz de resolver o conflito dela. Então você não falou para ela como o Neuzimar aguenta. Porque eu tenho que entender, eu aguento porque já tenho, estou aqui, já conheço algumas coisas, então eu traduzo como eu gostaria, mas na forma daquela consciência. Uma criança também não vai entender algumas coisas, então eu vou entrar no mundo da criança. Você falou com ela, deu amor, mas no nível dela. Aí achei bacana, porque às vezes fala assim, eu aguento porrada. Sim, você aguenta, mas o outro não aguenta. As minhas filhas não falam comigo como eu falo com minha mãe. Ela, minha mãe, isso aconteceu assim. Minha mãe, por que você fez desse jeito? Olha o que pareceu. Pareceu isso. Você percebe? E ela vem, pontou, eu paro e olho. Aí, na hora, sobe aquela raiva, sabe? Vontade de esganar a menina. Mas eu respiro. Criatura, tu saiu daqui de dentro, tá achando que tu pode. Eu respiro. E depois eu reflito. E aí eu falo, que droga. Ela estava certa. Pior parte é que ela está certa. Entende? Só que minha mãe não vai olhar para mim e dizer o que ela falou, ela estava certa. Porque minha mãe não consegue ver uma avaliação do outro pelo processo dela. Minha filha estava certa. Exatamente. Você conhece esse filme? A Verdade Nua e Crua? Assista, você vai gostar. Tem esse filme. E aí eu ouço, fico com raiva, porque eu sou imperfeita, problemática, complicada e outras cositas más, mas eu mantenho a educação, respiro, ouço tudo que ela tem que dizer, porque eu aprendi a ouvir com a aula que eu vou dar para vocês no ciclo 7. Saber ouvir, saber falar. Vocês vão aprender a ouvir. E aí depois eu paro e digo assim, ela está certa. Eu realmente faço assim. Eu realmente ajo desse jeito. E aí eu tento melhorar. Porque ela está falando, porque é algo que incomoda ela e que ela quer uma mãe melhor. E se eu sou mais evoluída na minha percepção, né, que na percepção dela era mais evoluída, então eu vou melhorar. Eu vou me tornar uma mãe melhor se eu posso ser uma mãe melhor. Ou uma filha melhor se eu posso ser uma filha melhor. E eu vou ser uma filha melhor para o meu pai e para a minha mãe? É para mim. Eu vou ser uma mãe melhor? Para mim. Eu vou ser uma psicóloga melhor? Para mim. Toda coisa que você escolhe ser melhor, em qualquer relação que você esteja, não pense que é para o outro. O outro se beneficia depois, mas quem se beneficia primeiro é você.
Então, busque sempre a evolução, busque sempre ser melhor. E como é que a gente faz isso? Com autoconhecimento. O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou sentindo? Como eu estou agindo? A todo momento. Aí você fala, Neu, você faz isso, já virou automático. Eu estou aqui dando aula a vocês, quando eu comecei a dar aula, eu já comecei a perceber como é que eu estava. Chegou um momento, eu percebi que a aula estava muito parada. Eu estou falando com vocês, estou percebendo todo o ambiente, todo o contexto, me percebendo também. Mando todo mundo ficar em pé. Aí depois lembro de uma música. Eu estou com vocês, eu estou comigo. Esse movimento. Né? Aquela música que todo mundo me conhece, não é, Marie? Que eu canto para todo mundo. Isso eu faço comigo. Qual é a música, Neu? Vocês sabem que eu já cantei na aula passada, não foi? Que é aquela. Viver, eu sei que vocês estão pedindo para eu cantar, eu vou cantar. Viver é afinar um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta, e o coração tranquilo, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Essa música é o meu lema de vida, por isso que eu canto em quase todas as aulas. Eu vivo essa música. Viver afinando esse instrumento, personagem e espírito, de dentro para fora e de fora para dentro. O que eu falo e o outro recebe, o que o outro fala e eu recebo. Como é que isso foi elaborado por mim? Como é que eu manifestei para o outro? E isso faz você se conhecer, e faz você dizer assim, todo mundo está pintando o cabelo de verde. Ah, mas eu quero o meu arco-íris. Mas como pode, Neu, se agora a moda, toda mulher está de verde? O meu é arco-íris. Por quê? Porque eu me conheço. Entendeu? O meu arco-íris, porque eu me conheço. Simples assim. O autoconhecimento faz isso. Né? Você ter 50 anos, a pessoa diz, 50 anos não pode surfar. Quem disse? Pode sim. Basta que você queira e consiga. Entendeu? A gente pode tudo. Absolutamente tudo. Meu pai teve uma doença, ficou triste, que ia morrer, Eu disse, meu pai, as coisas só terminam quando acaba. E a vida só termina quando acaba. Você pode evoluir e aprender até no último suspiro, no último momento. Inclusive com o bem e o mal e com as leis de Deus. Vocês já leram aquele livro? A morte é um dia que vale a pena viver? Não é isso? A morte é um dia que vale a pena viver. Vocês já leram? Leiam. É uma médica e ela diz o seguinte, a gente morre como vive. Entre outras coisas que ela fala. Se você vive inconsciente, atropelando tudo, na hora que você vai morrer, você diz assim, poxa, como é que eu vou morrer se eu nem vivi? Entende? Então, façam da vida de vocês de forma que no dia que vocês morrerem, seja um dia que vale a pena viver. Sabe? Vai valer a pena viver o dia da minha morte. Porque cada dia da minha vida valeu a pena também. Vou cobrar mais, viu, nessa aula, que eu estou dando muitas dicas de livro, de um monte de coisa. As leis divinas são a mesma para todos os mundos. A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres humanos que habitam. Por isso que aqui a gente traz a coisa da expiação, né? A lei natural, Deus deu a todos os homens o meio de conhecer a lei. Já falei isso com vocês, né, no nosso bate-papo. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. E aí a gente vem para a persona, sombra, consciência, inconsciente e ignorância do espírito que habita em nós. Se a gente conhece o espírito que habita na gente, pequeneza não nos mobilizam. Coisas pequenas, miudeza, não nos afetam, não nos tocam, não nos adoecem. Entende? Porque o espírito, ele vê além, ele tem um olhar ampliado, ele tem um conhecimento melhor do que de verdade vale a pena. Não vale a pena brigar por um trocado, não vale a pena brigar porque o outro tem razão e eu tenho que ter razão. Deixa o outro ter razão, gente, qual o problema? Deixa ele ficar com a razão dele, porque o outro fala certo e eu falo errado. Que nada são pequenezas, não se percam em pequenezas. Se perder em pequenezas é auxiliar na evolução do espírito que habita em vocês.
Deem valor o que de fato tem valor. E nessa encarnação, o que vale mesmo é evoluir. É evoluir. Aquele que grita mais alto, deixa ele gritar. Está tudo bem. Ele sabe gritar, olha que interessante. Sai pela tangente, segue seu caminho. Não perca tempo, a encarnação passa rápido demais. Não perca tempo. Olha, use o tempo de vocês. Eu vou dar dicas e eu vou cobrar um juro, porque eu estou dando muita dica, estou falando muito livro, viu? Hora de professor, vai ser hora extra, viu, Marie? Viu, Lucídio? Livaldo. Gente, aqui tem Livaldo, aqui tem gente, olha, Neusimar, eu estou reinando aqui. É Launa ou Luana? Leuze. Gente, tem Leuze aqui, que legal. Estou me achando, estou amando. Não tem mais ninguém assim, não, além de... Quem mais? Quem mais aí? Hã? Tem gente que chama Adenauer. Como é que a pessoa tem o nome Adenauer? Agora tem uma coisa, se eu faço uma coisa boa, todo mundo sabe, é Neusimar. Mas se eu faço alguma coisa... Neusimar, porque tem duas, entendeu? É um problema. É um problema, eu tenho que orar e vigiar. Então, não, Marie? Tem que orar e vigiar, porque Neusimar, a pessoa fala, quem foi ali foi Neusimar, psicóloga, todo mundo já sabe quem é. Então, tem que fazer com muito jeitinho, bem escondidinho, para não... Não é não? Então, vocês tiram meu raciocínio. Eu ia falar... Hã? Então, a dica do tempo, exatamente. Eu... Já tem alguns anos que eu escolhi usar o meu tempo para assistir filmes, para ler livros, amar minha filha, amar meu marido. O meu marido é mais difícil amar. Ainda estou no processo aí que, de vez em quando, sabe? Aquela desgraça, sei não. Aquela desgraça é o amor da minha vida. Tu acredita nisso? Eu falei na cantina. Conheci aquela desgraça quando eu tinha 19 anos. E eu tenho 53, não conta para ninguém. Imagine quanto tempo tem. Ele tinha 25, era tão bonitinho. Hoje está com as coisas assim que eu não sei. Pareceu que não tinha, mas qual foi? Então, eu escolhi hoje fazer isso com o meu tempo. Eu já acordo de bom humor e feliz todos os dias. Como é que você consegue? Eu também não sei. É o espírito que habita em mim. Porque eu, Neusimar, personagem, não tenho essa capacidade. Mas o espírito tem. E quando você acorda chorando, eu também tenho direito. Mas é muito pouco na proporção dos dias que eu acordo bem. Sabe, eu vivi uma traição bem grave agora, porque eu preciso trabalhar a minha ingenuidade, por isso que eu dei esse exemplo para vocês, e eu acordava chorando, sem acreditar que a pessoa que eu estava amando tanto, a criaturinha, estava fazendo determinadas coisas. Mas passou. Foi um sábado e um domingo. Segunda eu já estava bem. Por quê? Porque eu recebi esta vida para vivê-la da melhor maneira. Então, eu predominantemente acordo feliz, mesmo cheia de problema, às vezes. Eu estou feliz. Eu gosto de ler livros, eu gosto de assistir filme, eu gosto de ir para a praia, eu gosto de dormir, eu não gosto de fofoca, eu não gosto de pegar o que é alheio. Se eu prejudicar o trem, é muito inconsciente, me avisem para eu poder me retratar. Eu não perco tempo com determinadas coisas que não valem a pena para mim. Eu não brigo com meu pai, eu não brigo com minha mãe, eu não brigo com minhas filhas. Não significa que a gente não converse, sabe? Meu marido, quando ele está muito danadinho assim, muito assim, é difícil, aquela criatura, aí eu respiro, e ele é melhor do que eu, imagine como é que eu não sou. Aí chega uma certa idade da relação, a gente nem briga tanto mais, né? Já está mais nesse processo. Então, eu tenho uma qualidade de vida boa. Eu agora trabalho pra caramba. Pergunte como vai ser meu sábado. Trabalhando. E esse sábado eu definitivamente não queria trabalhar, mas eu tenho que trabalhar. Então, isso eu preciso diminuir. De fato, eu preciso diminuir. Mas, de forma geral, eu acordo e digo assim, vale a pena ser Neusimar? Você sabe o que eu respondo? Vocês têm ideia? Vale muito a pena ser Neusimar.
Eu valho a pena, entende? E é muito agradável quando você escolhe uma profissão, quando você escolhe determinadas coisas, que você acorda e diz assim, eu valho muito a pena. Independente de estar casada, solteira, viúva, com mãe, eu, Neusimar, entende? Não sendo mãe, um exemplo, eu, Neusimar, valeria a pena. Não estando casada, eu, Neusimar, valeria a pena. Porque quando eu digo quem vale a pena, Neusimar, a existência de Neusimar está valendo a pena. A encarnação de Neusimar está valendo a pena. Sem os complementos familiares. A pergunta não é nesse processo todo. Ser psicóloga, para mim, vale muito a pena. Ser espírita, então, foi um salto quântico. Foi um salto quântico. Vocês vão ver depois, quando vocês conseguirem perceber que pequenezas não mobilizam vocês. E se mobilizar é por pouco tempo. Não deixem de estudar. Eu falo para vocês serem espíritos e espíritas, mas qualquer doutrina que evolua vocês espiritualmente é bem-vinda. Entende? Todas buscam evolução. Como psicóloga, eu acredito que nós somos uma tríade. Eu acho que a gente é mais complexo que isso, mas a minha miopia não deixa enxergar. Eu acredito que nós somos orgânico, psíquico, espiritual. Tem que cuidar do orgânico, nos médicos clínicos, tem que cuidar do psíquico, seja com psicólogo, seja fazendo uma caminhada na praia, seja tendo qualidade de vida, seja cuidando dos seus pensamentos, né? Seja manifestando as suas dores para não adoecer, e tem que cuidar do espiritual. Para mim é uma tríade. Entende? Eu acho que é assim que funciona. Para compreender isso, foi que Paulo, em sua primeira epístola ao Coríntios, se expressou desta forma. Quando eu era menino, falava como menino, julgava como menino, discorria como menino. Mas depois que cheguei a ser homem feito, dei a mão às coisas que eram de menino. Quando a gente não evolui, a gente pensa como menino. Só que a gente precisa evoluir para, como diz ele, dar a mão às coisas de menino e se tornar mais evoluído, mais evoluído. Um menino, ele briga por um pirulito, exemplificando aqui de forma pedagógica. Quando a gente deixa de ser menino, a pessoa que é o pirulito, tome, depois eu providencio outro, está tudo bem. E essa é a evolução. E Deus veio com essa lei como uma lei de evolução, que significa maturidade espiritual. E o que é ter maturidade espiritual? Faltam 8 minutinhos, né? O que é ter maturidade espiritual? Ter maturidade espiritual é perceber que você está aqui de passagem. Sabe? É saber que é interessante você morar numa casa boa. É interessante você ter um bom carro. É interessante você ter um emprego bom. É interessante você ter plano de saúde. Mas é interessante você saber também que você tem tudo isso. E que essas coisas não têm você. Isso é mais interessante. Isso é sábio. Muito, muito mais interessante do que você ter tudo isso. É bom ter vida confortável, quem não gosta, né? Mas a vida mais confortável é aquela que você acorda e diz, que legal que eu sou eu. Que legal que eu estou conseguindo buscar a trajetória que eu almejei. Eu sempre me envolvi com a espiritualidade, mesmo que de forma inconsciente. Quando eu tinha 10, 11 anos, eu era professora de catequese, eu levava meus irmãos para a igreja, e da minha família ninguém ia para a igreja. Como é que uma menina de 11 anos queria ir para a igreja? Era o espírito. Gente, não era eu. Quer dizer, sou eu, entende? Não era eu, mas era eu. Estou conseguindo explicar? Não é a menina de 11 anos que quer ir para a igreja, é o espírito que sabe que tem que ter uma aproximação com o espiritual. Entende? Como era no interior, eu podia andar sozinha, chegava sábado, minha mãe, vou para a igreja das crianças. Fazer o quê, Neusimar? Eu quero ir para a igreja das crianças. E aí cantava desafinado, como eu faço aqui com vocês, me divertia, participava de ajudar idosos, sabe? Esse mundo da espiritualidade sempre me encantou. Aí, aos 14 anos, eu disse para minha mãe, eu já sei, minha mãe, eu vou ser freira. Ela, de onde tu tirou essa ideia agora? Tu me aparece com cada coisa. Falei, minha mãe, eu vou ser freira. Porque eu estava estudando, e nesse estudo eu estava lendo anotações de um caderno, e aí uma voz me disse assim, eu hoje sei o que é, mas na época eu não sabia. Disse assim para mim, você tem um combinado. Você fez um combinado.
E aí eu me vi num grupo de pessoas orando, mas eu não sabia que isso era manifestação do Espírito. Aí eu achava que eu tinha que ser freira. Por fim, ela desistiu de me fazer freira, não conseguiu. Não consegui, não deixaram. Mas de onde vinha essa pergunta? Uma pessoa de 14 anos. Aos 25, eu acordei e disse a ela assim, minha mãe, 8 horas da manhã, a morte passou por mim. Aí ela disse assim, eu não gosto quando você fala essas coisas, você tem umas esquisitices, eu não sei quem essa menina puxou. Sempre minha mãe me chamava de esquisita, mas me ama mais do que tudo no mundo. Mas sou esquisita dela mesmo. O problema é dela, foi ela que botou essa esquisita no mundo, né? Se eu sou esquisita, a culpa é dela. Foi ela que me botou no mundo, depois de Deus que me criou. Então, e aí, eu estava tomando café lá no interior, eu falei, ela, como é que você sabe, Neu? Ela me atravessou aqui, minha mãe. Aí ela, meu Deus, vamos orar, vamos rezar. E eu fiquei assim. Aí, no dia, meu avô era bem velhinho. Eu fiquei sentado com ele gostava que eu exprimia umas espinhas dele, passava a mão no cabelo, eu fiquei fazendo um dengo nele. Porque ele era muito velhinho, muito frágilzinho, eu achava que ele ia morrer. Entende? Aí, quando foi à noite, minha avó jantou, super saudável, doenças da idade, né? Mas não estava doente, não estava hospitalizada, nada. Terminou a janta, ela sentou na cadeira, infartou e morreu. 8 horas da manhã, eu previ a morte da minha avó. 8 horas da noite daquele mesmo dia, a minha avó morreu. Minha avó Almira, que tem a natureza boa igual a minha. Tinha a natureza boa igual a minha. Aí eu entrei em crise, entrei em depressão, porque eu achava que eu podia evitar a morte da minha avó, que eu fui avisada. Só que meus avisos nunca tem um aviso de quem é. É só a sensação. E isso é horrível, porque você se sente culpada. Como é que eu cheguei perto do meu avô e não da minha avó? Entende? E aí eu entrei em depressão, vim para aqui, para Salvador, eu já morava aqui, uma semana depois eu voltei para Salvador, depois do enterro, essas coisas todas, e marquei uma sessão com a minha psicóloga. Ela olhou para a minha cara e disse assim, eu disse a ela, eu já estava interessada em psicologia, eu achava que eu estava com depressão e tal. Ela olhou para mim e disse assim, eu sei, mas eu não vou fazer nada para mudar a sua depressão. Você vai fazer suas caminhadas, vai cuidar da sua alimentação e você vai se cuidar. Então, às vezes, gente, eu tenho vontade de esganar pessoas. A minha bondade, sabe? De esganar pessoas. Eu olhei para ela, tive vontade de esganar aquela mulher. E aí saí pirada e falei, vou mostrar para ela. Aí comecei a fazer caminhada, fazer atividade física, alterar minha alimentação. É horrível a depressão que eu tinha, que era uma depressão bem acentuada. Eu não conseguia sentir amor por ninguém. As pessoas falam que depressão é tristeza, né? Depressão é nada. A depressão profunda é nada. Você olha para sua filha, você não sente amor, nem dor, nem tristeza, nem alegria. Como se cortasse os cordões de relação com os outros. E aí eu fui me fortalecendo, sem medicação, sem psiquiatria, eu saí da depressão. Depois de me tornar psicóloga, eu percebi o que ela fez. Ela me empoderou. Ela não foi indiferente. Ela só me deu poder para eu poder fazer isso. Foi a estratégia que ela usou. Entendeu? E depois eu virei psicóloga. E às vezes eu faço umas coisas assim que os pacientes querem me esganar também, mas está tudo certo. Essa foi um pouco minha trajetória. Então, o mundo espiritual, a espiritualidade, a mediunidade sempre existiu em mim, desde criança. Só que eu não sabia o que era. E hoje nós estamos falando da lei de Deus, que existe dentro de cada um de nós. A lei de Deus existe em mim. E como é que eu manifesto? De acordo com a minha evolução.